sem massagem, pai. Foi. Pessoal, então boa tarde para vocês, boa noite, boa madrugada. Não sei quando você vai ver esse vídeo depois, né? Mas a gente vai dar continuidade, então, à nossa aula de crise mundial de 1929. Nós começamos a analisar essa parte do crise do capitalismo ali quando terminamos a parte de República Velha. Então, no vídeo 2 de República Velha, se eu não me engano, eu não vou nem lembrar que dia que foi, dia 6, dia 5, alguma coisa. Quando a gente teve o nosso último encontro, eu já terminei a parte de República Velha, já começando a crise mundial de 29. Eu fiz todo um apanhado, todo um panorama nesse primeiro slide, do contexto anterior, do desfecho da Primeira Guerra, o protagonismo dos Estados Unidos naquele contexto. Então eu não vou voltar a isso. Se você não está lembrado, se você não está lembrada, volta no vídeo anterior e dá uma olhada, tá? De qualquer forma, a gente tem que entender também, nesse contexto, nós fizemos toda uma análise do cenário externo, né? E fizemos uma análise, pelo menos estrutural, da questão interna dos Estados Unidos. É importante a gente entender esse período, é importante a gente entender esse momento em si, tá? Não precisa mandar presente não, Camilinha. No final eu tiro e printo tudo de novo, tá? Como sempre. Aí eu printo a tela, pode ficar tranquila. Então, assim, dentro dessa estrutura, primeiro, quem é que estava governando os Estados Unidos? Ou melhor dizendo, qual grupo estava à frente da política norte-americana logo no pós-Primeira Guerra? Os republicanos. Os republicanos estavam no poder. Bom, uma pausa aqui para te lembrar. Você sabe, acredito, que a política dos Estados Unidos, ela se resume na disputa interna entre dois partidos. De um lado, os republicanos, do outro lado, os democratas. Um cenário político muito diferente do que é o brasileiro, com uma série sem número de partidos políticos, de legendas políticas disputando o poder no Brasil. Algumas desaparecem, outras surgem, questões de mobilização e motivação política, ou mesmo não nos cabe aqui agora. A gente pode discutir isso depois, quando a gente vai mais à frente no Brasil. Mas, de qualquer forma, nos Estados Unidos, dois partidos polarizam a política norte-americana. E quando acaba a Primeira Guerra, estavam os republicanos à frente do governo e, automaticamente, essa prosperidade da década de 1920, essa prosperidade inicial, fez com que os republicanos vencessem sucessivas eleições. Os presidentes Harding, Coolidge, Hoover acabavam se sucedendo na cadeira presidencial, na Casa Branca, no Salão Oval, né? Aproveitando e surfando essa onda de positividade no pós-Primeira Guerra para os Estados Unidos. Já discutimos isso, né? Os negócios norte-americanos se expandindo com o fato dos países europeus estarem arrasados pela guerra. Dentro desse contexto, né, de domínio dos republicanos, eu chamo para a implementação da lei seca, a atenção para a implementação da lei seca nos Estados Unidos, ali entre 1919 e 1933. Vamos entender, né, o contexto. Os republicanos, conservadores, entendiam que, imediatamente após a Primeira Guerra, a questão do consumo excessivo de álcool por parte da sociedade norte-americana estava virando e se transformando num problema de saúde pública. Além disso, a produção de bebidas alcoólicas, né, estava gerando um rombo na questão da cobrança de impostos, porque muitas dessas destilarias eram clandestinas, inclusive. Então, de qualquer forma, não pagavam impostos. Então, o governo conservador republicano norte-americano implementa a lei seca nos Estados Unidos a partir de 1919. E a lei seca norte-americana estabelecia o quê? Que a partir daquele momento ficava proibido tanto o consumo quanto o fabrico de qualquer tipo de bebida alcoólica dentro do território norte-americano. Bom, aqui a gente tem que entender algumas questões, né?
tem aquela frase que fala assim, bom, tudo que é proibido é mais gostoso. Nesse momento, começaram a surgir uma série de clubes, uma série de bares, uma série de destilarias clandestinas, inclusive escondidas, né? Muitas escondidas em subsolo, de farmácias, por exemplo, ou de estabelecimentos comerciais variados. Então, os clientes, né, falavam, tinha uma senha, e aí eles entravam, geralmente por uma passagem secreta, uma escada em espiral que levava ao subsolo, levava ao porão, e ali eu tinha cassino, jogos de azar, prostituição, consumo de bebidas, né? Logicamente, nesse momento em que a lei seca é implantada, fabricar e vender bebidas alcoólicas gerava muito dinheiro. Porque, como estava proibido, as poucas destilarias que tinham naquele momento, logicamente jogaram o valor das suas bebidas muito para cima. E algumas alternativas foram criadas, né? Quando a gente fala de período de proibição de algo, as pessoas dão um jeito de burlar essas proibições. Por exemplo, em alguns casos, eu tinha embarcações, barcos cassinos, porque a lei proibia o consumo dentro do território, no continente, mas não falava nada de consumir bebida alcoólica em alto mar. Então, assim, barcos, cassinos começaram a circular, logicamente fazendo grande volume de dinheiro, com pessoas que embarcavam, aproveitavam ali dos cassinos, dos jogos de azar, da prostituição e, logicamente, consumiam bebidas nas embarcações, não estavam infringindo a lei, porque não estavam em terra firme, não estavam infringindo a lei, porque não estavam no continente. Outro detalhe importante, bom, importante assim, eu acho interessante, porque eu particularmente gosto muito, de vez em quando eu faço alguns stories, inclusive, que é um hobby que eu tenho, que é a questão dos drinks, os coquetéis. Por que surgem, né? Ou melhor, quando surgem esses e se popularizam esses drinks, esses coquetéis, principalmente nesse período da lei seca, nos Estados Unidos. E aí as pessoas começaram a misturar bebida alcoólica em suco de fruta, para quem visse de longe, entendesse ou pensasse que ele estava ou ela estava tomando um suco, como na verdade era um drink, era uma bebida alcoólica que ele estava fazendo ou ela estava fazendo consumo, né, naquele contexto. Então, vários drinks surgem, vários coquetéis surgem naquele contexto da lei seca norte-americana. E um outro detalhe, para a gente encerrar essa discussão da lei seca, pelo menos momentaneamente, da lei seca norte-americana. Alguns grupos de gangster surgem nesse momento e começam a fazer dinheiro por meio de ações de contravenção, por meio de ações que burlavam, inclusive, o fisco do governo norte-americano. Um desses grupos famosos acabou se consolidando ali em Chicago, que é justamente o grupo comandado por Al Capone, que com os seus homens, com o seu grupo de gangsters, dominou a questão das vendas de bebida ilegal em Chicago e, logicamente, tinha todo um conjunto de mafiosos ao seu redor que garantiam o seu monopólio, o seu domínio sobre o território de Chicago. Ironicamente, né, Al Capone, não sei quem conhece um pouco da história, mas ironicamente Al Capone acaba sendo preso e condenado nem tanto pela questão das bebidas alcoólicas, né, muito mais nem pelas ações violentas, né, do seu grupo, muito mais é condenado por questão de sonegação de impostos, né, ao governo, ao Estado, né, ao governo de Chicago. Então, assim, há algumas histórias emblemáticas e, logicamente, havia ali um jogo de gato e rato, porque quando a polícia encontrava, né, fábricas clandestinas, encontrava bares clandestinos, encontrava barris de uísque, por exemplo, jogava toda a produção no esgoto, fechava e lacrava os bares, né, e responsabilizava os donos. Então foi um momento ali, olha para você ver, entre 1919 e 1933 dura a lei seca norte-americana. Bom, são curiosidades do período histórico. Um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção
é a questão do liberalismo interno. Nós já discutimos isso na primeira aula, mas só reforçando, tá? Esse modelo liberal adotado pelos Estados Unidos depois da Guerra Civil, depois da Guerra de Secessão, acabou se consolidando tanto econômica quanto politicamente. Então, o princípio básico de não intervenção do Estado na economia acabou norteando a economia norte-americana para o desenvolvimento. Só que a gente vai entender daqui a pouco que esse liberalismo vai ter uma consequência muito ruim, muito negativa para a questão econômica norte-americana, tá? Além disso, neste cenário interno, o governo norte-americano adotou uma política de protecionismo alfandegário. Você já deve entender só de ler o termo, né? Então vai adotar uma política de elevação das taxas de importação para proteger a produção interna norte-americana. A política estadunidense vai ser uma política meio que de isolacionismo. E entenda, esse momento é um momento importante de reflexão, tá? Economicamente, os Estados Unidos estavam ampliando seus negócios depois da Primeira Guerra Mundial. Mas em termos políticos, eu vou ter uma espécie de isolamento, evitando influências externas de um modelo que não fosse liberal na questão capitalista, ou mesmo tentando evitar as influências de uma União Soviética que estava em franco processo de desenvolvimento na Europa, né, de um comunismo soviético dentro dos Estados Unidos. Então, nesse plano da política externa, eu vou ter um posicionamento de isolamento por parte do governo norte-americano, tá? Eu vou ter, neste cenário ainda, e eu gostaria de chamar muita atenção para este ponto, eu vou ter uma grande concentração de renda nos Estados Unidos a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Esse American Way of Life, esse estilo de vida norte-americano, ele acaba se disseminando, ele acaba se desenvolvendo. Mas é importante que você entenda que foi um estilo de vida que ficou restrito a uma parcela da população, principalmente uma parcela branca da população norte-americana, estadunidense, tá? Então eu vou ter uma concentração de renda dentro deste cenário norte-americano, com empresários industriais, grandes latifundiários e produtores agrícolas, ampliando a sua propriedade privada, ampliando seus negócios, ampliando suas exportações, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter uma ampla exploração da classe trabalhadora, do operariado. A ausência de leis trabalhistas que amparavam esses trabalhadores, que amparavam esses operários, tanto no meio urbano quanto no meio rural. E há um outro detalhe importante também. Quando eu olho para o campo, neste momento, quando eu olho para o meio rural, nos Estados Unidos, pós-Primeira Guerra, eu vou ter um processo acelerado de mecanização das lavouras norte-americanas. Então, essa mecanização vai gerar um aumento da taxa de desemprego no campo. E aí o raciocínio é muito simples, né? Se eu aumento a taxa de desemprego no campo por conta da mecanização dessas lavouras, automaticamente eu vou ter um início de um aumento do êxodo rural. Essa população vindo para as cidades e tentando, de alguma forma, se sustentar, se empregar nessas indústrias, nessas empresas que também estavam em processo de desenvolvimento. Um ponto importante dessa nossa análise é olharmos para a porção centro-sul. Tá? Não esqueça de, na hora que estiver fazendo essa sua análise, olhar para a porção centro-sul dos Estados Unidos. Por que eu estou chamando a atenção? Porque foi a área onde predominou as grandes lavouras de plantation algodoeira. Então, era ali na porção centro-sul que se concentrava a maior parcela, eu estou falando daquele momento, continua sendo hoje, mas eu estou falando daquele momento, que se concentrava a maior parcela da população negra norte-americana, população negra estadunidense. E aí junta tudo, né? Ok? Junta tudo. Junta a falta de direitos dos trabalhadores com a falta de direitos civis dos negros norte-americanos. Hoje, inclusive, dia 19 de maio,
dia que se comemora o nascimento do Malcolm X, né? A gente falando da questão negra norte-americana, questão estadunidense, o Malcolm X. A gente vai comentar sobre ele mais à frente, tá? Então não vou falar muito agora. Então soma-se essa questão do aumento do desemprego, soma-se a questão da falta de direitos civis, da falta de leis trabalhistas. Então essa população negra do sul dos Estados Unidos vai ficar à margem dessa sociedade, desse American Way of Life. Um outro ponto importante é entendermos que muitos desses trabalhadores não ganhavam o suficiente para comprar o que eles mesmos produziam. Não é verdade? Então, muitos que trabalhavam ali em indústrias de eletrodomésticos, em indústria automobilística, passavam o dia produzindo esses artefatos, mas eles não tinham condição financeira para consumir aquilo que eles mesmos produziam, né? Então, assim, foi um período de desenvolvimento, e é preciso que você analise essa contradição. Foi um período de desenvolvimento, mas foi um período também de aumento da desigualdade social, né? O fosso social aumenta nos Estados Unidos. Soma-se a esse cenário o crescimento da especulação financeira nas bolsas de valores dos Estados Unidos, né? Basicamente, as empresas e as indústrias começam a disponibilizar parte das ações do seu capital para ampliar os seus negócios, né? Amplia-se os seus números de acionistas, as pessoas começam, logicamente, a adquirir ações dessas empresas que estavam em desenvolvimento na Bolsa de Valores e, automaticamente, há aí um crescimento econômico muito grande e um crescimento das ações na Bolsa de Valores, das negociatas, né, de compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Bom, esse foi o cenário interno dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra. Como nós acabamos de ver, começamos na aula anterior, terminamos agora. Para quem chegou depois que eu comecei, um salve para geral. Depois eu dou uma olhada aqui quem é que está online. Então entenda que nós fizemos no final da última aula e neste momento até agora todo um apanhado do contexto interno norte-americano. Bom, avançamos. E avançamos para onde? Avançamos para entender a partir desse momento as causas da crise. Então, para você que está fazendo as suas anotações, esse é um momento importante. Nós fizemos toda a análise da estrutura interna. Questão política, questão econômica, questão social. Agora, nós vamos começar a analisar a crise em si. Quais foram os motivadores da crise? E aí, basicamente, eu quero que você organize o seu pensamento, eu quero que você organize as suas anotações no seguinte ponto. A crise de 29 teve, basicamente, duas causas. Uma causa econômica e uma causa política. Vou dar uma diminuída no ritmo agora, tá? Vou dar uma respirada, temos 2 horários. Acredito que eu termine nesse horário ainda, essa parte, mas vamos com calma. Quer dizer, eu acho. Vamos com calma. Primeira causa, a causa econômica. O que economicamente gera a crise de 1929? A superprodução. Uma produção muito acima da demanda, tanto interna quanto externa. Internamente, eu tinha um mercado insuficiente. Muito por causa da concentração de renda, ok? Uma pequena parcela da sociedade concentrando muita renda, uma grande parte da sociedade sem ter como consumir aquilo que era produzido. Então, internamente, eu vou ter uma retração do mercado interno. E externamente, eu vou ter a recuperação dos países europeus. Ok? Então, em 1918 acaba a guerra acaba com uma Europa arrasada, mas a cada ano que se passava, automaticamente, os países europeus estavam em processo de reconstrução, não é verdade? Então, se estavam em processo de reconstrução, significa que
a cada ano que se passava, cada vez menos esses países europeus precisavam dos produtos estadunidenses. Tanto na questão da construção civil, quanto na questão alimentícia. Porque esses países europeus também vão reativar a sua produção industrial e também vão reativar a sua produção agrícola. Então, a primeira causa da crise foi a causa econômica, uma causa de superprodução. Os empresários, os industriais e os grandes produtores agrícolas norte-americanos começaram a produzir de maneira acelerada e produziam muito acima do consumo mundial. Ou seja, o valor dessas mercadorias começa a despencar no mercado externo. Grande quantidade de excedentes, prejuízos acumulados. Isso vai levar, o raciocínio é muito simples, né? Se você é um empresário, se você é uma industrial naquele período e o mercado consumidor do seu produto tem diminuído, o que automaticamente você vai tentar fazer? Você vai reduzir a produção. Para isso, você não vai precisar de tantos funcionários. E aí o que você vai fazer? Para conter despesas, você demite. Olha o momento que nós estamos passando agora, neste contexto mundial com pandemia. Olha para o cenário brasileiro. Olha a quantidade do aumento de renegociações de contrato de trabalho. Redução de carga horária, redução salarial, demissões. Nós estamos vivendo esse contexto agora, nesse momento, em pleno 2020. Então, naquele momento, forma-se um círculo vicioso. Por quê? Porque demite-se. Esses desempregados não têm como consumir. E aí eu aumento o índice de demissões e diminuo o mercado consumidor interno. Externamente eu já tinha perdido mercados. E o ciclo vai se repetindo anualmente. Reduzindo lucros, reduzindo as ações das empresas na Bolsa de Valores. Agora, um ponto importante. A crise, ela estoura em 29. E eu sempre gosto de pontuar isso quando eu estou analisando crise 29. A crise, ela estoura em 29. Mas a crise já dava sinais em 26. A crise já dava sinais em 27. A crise já era visível em 28. Então, assim, se eu já tinha sinais claros da crise, se eu já tinha sinais claros de diminuição da demanda interna e externa 2 anos e meio, 3 anos antes, por que a crise acontece, então, em 29? Aí a gente chega na segunda causa. Ok? A primeira causa, a causa econômica, superprodução. A segunda causa, a causa política. Ih, vou ter que voltar. A segunda causa, a causa política. Qual é a causa política da crise? O modelo liberal de não intervenção do Estado na economia. Vamos lá então, já que eu não tenho um slide só para isso, vamos repassar então para você fazer as suas anotações. Então, motivo econômico da crise, a superprodução. Motivo político da crise, o modelo político liberal adotado pelos Estados Unidos após a Guerra Civil Norte-Americana. Por quê? Porque por esse modelo liberal, o Estado não interfere na economia. Por esse modelo liberal, a economia se autorregula. Lei da oferta e da procura, a mão invisível do mercado, não é verdade? Se eu tenho uma demanda maior por um produto, automaticamente a produção desse produto aumenta. Se eu tenho uma demanda menor por esse produto, automaticamente a produção desse produto diminui. Só que o que acontece na década de 20? A euforia estadunidense gerou uma produção acima da demanda interna e externa. E o Estado podia intervir? Não. Ele não podia interferir. Por quê? Porque eles acreditavam que chegaria um momento em que isso se equilibraria. Chegaria um momento em que demanda e produção novamente
se equilibrariam de maneira natural. E foi justamente o que acabou não acontecendo. Em meio a todo esse contexto, 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, quando a Bolsa de Valores de Nova York simplesmente fecha, quebra. Por quê? Porque milhares de ações estavam sendo disponibilizadas, só que não tinham compradores. Uma desvalorização total das ações. Bom, eu não sei se você conhece tão a fundo a dinâmica da Bolsa de Valores, mas o raciocínio, o princípio básico, a gente consegue analisar rapidamente. Você adquiriu uma porcentagem das ações de uma empresa que estava em pleno processo de crescimento. Automaticamente você sabe que quanto mais essa empresa ampliar a sua lucratividade, maior será a valorização dessas ações que estão sob seu poder. Ao mesmo tempo, a partir do momento que essa empresa começar a dar prejuízos, a partir do momento que essa empresa começar a diminuir sua lucratividade, essas ações que estão na sua mão, essas ações que estão em seu poder, vão também se desvalorizar. Vão perder valor de mercado. Foi justamente o que aconteceu naquele momento. Entre terça e quinta, ou seja, dia 22, 23, 24 de outubro, houve uma grande oferta de ações ali em Wall Street, na Bolsa de Valores de Nova York, dos acionistas das empresas de diversos ramos, tentando se desfazer das suas ações e encontrar por essas ações o melhor preço possível. Mais uma vez, lei da oferta e da procura. Eu tinha muitas ações disponíveis, tinha poucos compradores, o valor das ações despenca. O valor das ações cai consideravelmente, falências, tanto na cidade quanto no campo. Uma curiosidade, antes de eu mudar o slide. Uma curiosidade. Muitos acionistas e muitos empresários e industriais, ou mesmo grandes proprietários rurais, quando perceberam que simplesmente estavam pobres, que simplesmente não tinham mais patrimônio, o que muitos fizeram? Muitos subiram no topo do Empire State Building, que naquele momento era o maior prédio do mundo, né? Ali em Nova York, e simplesmente se atiram e simplesmente cometem suicídio. Preferiram morrer do que viver na pobreza, né? E certa vez eu explicando essa matéria, justamente nas aulas de terceiro ano, um aluno me fez a seguinte colocação: não, professor, mas por que tomaram essa atitude tão extremada, né? Era só esperar que tudo se reorganizaria como se reorganizou. E o comentário que eu fiz para ele é o comentário que eu repito aqui agora. É fácil analisar isso em 2018, era na época, né? Ou 2020. É fácil analisar isso em 2020, porque você sabe o que aconteceu, né? Você sabe quais foram as atitudes tomadas. Naquele momento, no olho do furacão, muitos surtaram. Muitos não tiveram condição de fazer essa leitura com cuidado e acabaram cometendo suicídio, tá? Antes da gente encerrar essa nossa primeira parte, vamos só pegar aqui quais as consequências da crise, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em 9 minutos, porque eu preciso detalhar muita coisa aqui, mas de qualquer forma. Consequências da crise de 1929. O desemprego em massa, de maneira imediata nos Estados Unidos, somente 14 milhões de desempregados dentro dos Estados Unidos, e aqui vai um comentário. Olha o comentário, hein? Nós temos hoje, nos Estados Unidos, o maior número de desempregados e o maior número de pedidos de seguro-desemprego, de auxílio-desemprego, neste momento, em 2020, em meio à pandemia de coronavírus, é o maior número de desempregados nos Estados Unidos desde a crise de 29. Para você entender a importância do momento histórico que você está vivendo. Temos, neste momento, o maior número de desempregados
da história dos Estados Unidos desde 1930. Ápice da crise de 29. Então, olha o momento histórico que você está vivenciando, que nós estamos vivenciando. Então, desemprego em massa, falências generalizadas, com 30 mil empresas e 4 mil bancos falindo nos Estados Unidos nesse contexto. Uma crise do modelo liberal, e aqui começam alguns desdobramentos que você precisa ficar bem tranquilo e tranquila na hora de olhar, que é para olhar para fora dos Estados Unidos. Então, assim, o que politicamente gera a crise? Não foi o liberalismo? Não foi a postura liberal do governo norte-americano? Então, o modelo liberal começa a ser questionado. O modelo liberal entra automaticamente em crise, porque gerou uma crise sem precedentes na economia norte-americana até então. As democracias parlamentares na Europa começam também a entrar em crise. Por quê? Porque você tem que lembrar que os Estados Unidos eram um grande credor mundial. E olha o raciocínio disso, hein? Vou ter que voltar nesse slide no próximo, eu acho. Olha o raciocínio disso. Quando a crise se instala nos Estados Unidos de maneira profunda, o que os Estados Unidos acabam tendo que imediatamente fazer? Cobrar dívidas dos países que haviam emprestado dinheiro desde o final da Primeira Guerra. Então, os Estados Unidos começam a retirar seus investimentos e a cobrar empréstimos anteriores desses países que haviam feito empréstimos com ele no pós-Primeira Guerra. E, automaticamente, ao cobrar desses países esses empréstimos, essas dívidas antigas, isso vai gerar uma crise muito grande dentro da economia desses países periféricos. Então, o que eu quero dizer neste momento? Economicamente analisando, quando a crise ela eclode nos Estados Unidos, ela estoura nos Estados Unidos, ela automaticamente vai respingar nos países capitalistas europeus e na América. Então, o modelo liberal, capitalista, democrático começa a ser questionado. E isso dá brecha para algumas outras interpretações políticas. Isso dá brecha justamente para outras análises políticas que surgem muito por conta da crise do liberalismo.